aquela vontade do docinho, como é que anda, minhas divas? Pois é, na menopausa muitas vezes você nem era tão acostumada a gostar tanto assim de doce, quando menos espera chega a menopausa e essa vontade do doce chega de forma descontrolada. E você nem entende como assim, como é que eu estou agora com toda essa vontade? Como é que eu estou agora com toda essa vontade? Antes nem me fazia diferença muito o tal do chocolate, o tal do doce, enfim. Mas a gente precisa ir atrás de estratégias para que essa vontade de doce, essa fome de doce não acabe atrapalhando o nosso emagrecimento, não acabe gerando gordurinhas extras que ninguém quer, que ninguém gosta. Para isso, para essas estratégias acontecerem, a gente precisa entender 3 níveis do nosso corpo. Quando essa fome, essa vontade de doce aparece, nós precisamos entender esses 3 níveis. É o nível metabólico, é o nível emocional e também o nível hormonal. Antes da gente continuar esse debate aqui sobre o doce, vamos compartilhar com as amigas esse vídeo? Vamos dar o like, vamos também deixar aí o comentário para a gente entender como que está funcionando esse canal aí, se ele está adocicado, se ele não está, se daqui a pouco a gente tem que dar uma saborizada melhor nele. Deixa teu comentário aí para a gente entender. Mas agora voltando para as nossas estratégias aqui, e para a gente entender como usar essas estratégias, nós precisamos também entender por que essa vontade de doce acontece, principalmente na menopausa. Eu falei que nós temos 3 fatores: o metabólico, que seria o mesmo fisiológico, temos o emocional e temos também o hormonal. Muito bem, o hormonal não tem só a ver com os hormônios aí que na menopausa baixaram por conta de não serem mais produzidos pelo nosso organismo, mas também tem a ver com os hormônios da grelina e da leptina, por exemplo, que são hormônios da fome e o hormônio da saciedade, respectivamente. Mas, Neila, o que isso tem a ver com a vontade que eu tenho de comer doce? Pois é, esses hormônios que estão aí respondendo no nosso corpo, né, sendo estimulados ou então sendo inibidos, é o que vão dar ordem no nosso organismo para que aconteçam essas diferentes fases emocionais do nosso corpo. E quando a gente fala emocional, a gente também está falando, claro, das nossas emoções. Então, muitas vezes é preciso observar se essa vontade de doce não está relacionada também com aquilo que eu estou sentindo na hora. Ou eu estou sentindo um pouco de ansiedade, ou estou me sentindo estressada, ou ainda eu estou sentindo alguma emoção mal resolvida dentro de mim e que provavelmente eu tentei descontar isso num docinho. Fora isso, ainda tem o fisiológico, né, minha gente? Esse fisiológico também manda ver no nosso organismo. O que o fisiológico nos manda fazer? Bom, para entender a fisiologia do doce, a gente precisa entender o que a gente fez a vida inteira com as nossas papilas gustativas. A gente acostumou essas papilas gustativas com 2 sabores praticamente, que é o doce e o salgado. Mas e aí? Não existem outros sabores? Existem o azedo e o ácido, que a gente pode sim usar como estratégia de burlar aí essa vontade de comer doce. Mas tudo isso é muito complexo da gente entender e até mesmo de colocar aqui num vídeo que é para ser um vídeo de conhecimento, mas também um vídeo de entretenimento, né, gurias? Porque ninguém gosta de ficar aí ouvindo as pessoas falarem mal do docinho que ela tanto gosta. Para isso, a gente então vai começar agora a falar sobre alguns alimentos que a gente pode usar como estratégia de saciar aí essa vontade de formiga de comer doce, certo? Então a gente vai falar de um alimento muito especial que eu, por sinal, gosto muito. Eu nem entendia por que eu gostava tanto dela, mas agora eu sei, é porque ela vai inibir aí a minha vontade de comer doce. Eu estou falando da pera. A pera, aquela fruta que ela é bem espessa, ela é bem densa, e que muitas vezes ela não é tão doce assim, né? Vamos combinar que ela, mesmo quando ela está bem madura, ela não é tão doce. Ela tem mais espessura no miolo dela, que a gente chama da carne da fruta, do que qualquer outra coisa. Porém, ela é composta de muita fibra e de muita água. E isso vai sim nos dar a sensação de saciedade e também vai eliminar, vai inibir essa vontade maluca de comer doce. Ela vai prolongar essa saciedade no nosso intestino. E isso é porque ela é bem espessa, né? Ela é bem densa. Então promove realmente maior tempo de saciedade no nosso intestino. Magnífico isso, né? Essa frutinha que está aí disponível pra gente. Claro que a gente precisa respeitar a sazonalidade, mas ela está aí. E nós podemos sim usá-la sempre que estiver na época dela ser produzida pela natureza.
Fora a pera, nós temos mais uma estratégia que podemos usar sempre, gurias, todos os dias. Esse nem precisa de sazonalidade, que é o chá verde, que também é um alimento, é um chá, mas é rico em aminoácidos, em catequinas, em flavonoides, e tudo isso ativa o nosso metabolismo também. Então, além de nos saciar, nos dar a sensação de saciedade e com isso inibir também a vontade do doce, vai também acelerar o nosso metabolismo, que nada mais é que mandar para as nossas células a forma correta que ela tem que gastar a energia naquele momento. Perfeito isso, né? Pois é, esse chazinho a gente pode tomar todos os dias, claro que sem exagero, né? Porque tudo que é demais não é legal, mas umas 2 ou 3 xícaras desse chá aí por dia está de ótimo tamanho. Está ótimo pra gente inibir essa vontade de comer doce toda hora, porque ninguém merece essa vontade maluca. Vamos combinar que ela é muito chata de sentir. Porque é como se fosse um vício, né, gurias? E quando esses vícios, assim, esses alimentos viciativos, essas substâncias viciativas, nos corroem, sim, porque existe esse tempo que a gente chama de abstinência dessa substância. E isso é muito desconfortável, né, gurias? É muito chato mesmo. Vamos para um outro alimento aqui que também é bem fácil a gente ter em casa, que é a aveia. A aveia é rica em fibras. E ela vai agir muito melhor na questão da saciedade e de inibir a vontade do doce quando ela é usada junto com água. Então, nada de você colocar aí uma aveia por cima de uma fruta qualquer e consumir ela assim. Ou então de você, sei lá, fazer um bolo e consumir ela em forma de bolo. Não, se a gente fizer aí, de repente, uma vitamina e colocar um pouquinho dessa aveia. Se a gente fizer aí também um mingauzinho nas noites mais frias, que provavelmente daqui a pouco vai chegar o inverno, então que tal um mingauzinho com um pouquinho de aveia? Tudo isso em quantidades pequenas, porque a aveia sim, ela tem caloria e ela tem glúten também, apesar de a gente pensar até hoje que ela não continha glúten, ela contém a avenina, que é uma espécie de glúten. Porém, é uma espécie de glúten que ao invés de promover a inflamação, ela remove a inflamação no nosso corpo. Então, tudo isso aí vai ajudar pra gente inibir nossa vontade de comer doce, ok? Nós temos ainda, gurias, as castanhas. As castanhas são riquíssimas em gorduras boas. Então vai diminuir a absorção, vai diminuir a velocidade da absorção do açúcar no nosso sangue. Isso é muito legal porque a gente vai dar tempo do nosso corpo responder aí a essa vontade de comer doce sem ter que estar toda hora comendo. Então, se comer algumas castanhas, algumas oleaginosas, vai ter um tempo aí que você vai se sentir mais saciada e que você vai inibir essa vontade de comer doce, ok? Temos ainda, gurias, algo aqui muito interessante que é a canela. A canela, ela atua na regulação do metabolismo da insulina. Então, olha que legal isso, ela vai otimizar o uso da glicose na geração da energia que vai dar para o nosso corpo. Essa otimização vai sim fazer com que a gente se sinta mais saciada, menos vontade de comer doce. Legal isso, né? Saber que uma canela aí que você pode salpicar por cima de qualquer smoothie, que você pode colocar em cima de uma panqueca também, que você pode usar ela em diversas estratégias, inclusive em cima do cafezinho, porque em vez do açúcar ou do adoçante, não colocar algumas pitadas de canela. Ela vai sim socializar para o nosso cérebro que está havendo a ingesta de açúcar, mesmo sem haver a ingesta de açúcar. Muito bacana isso, né? Temos ainda o cacau. Eu falei cacau? E calma aí, suas formiguinhas, que eu não estou falando de chocolate. O cacau, aquele quase 100%, 85% ou até 100%, né? Porque também o cacau vai dar essa sensação para o nosso cérebro que está sendo consumido algo doce, porém não existe açúcar. Então o cacau vai realmente ajudar nessa questão também porque ele é rico em triptofano. O triptofano nada mais é que o precursor da serotonina, vai nos deixar com a sensação de bem-estar. Talvez essa sensação de bem-estar é o que vai remeter para o nosso cérebro que está sendo usado o açúcar. Entendeu? Entendeu a associação aí? Como a gente tem que driblar aí o nosso cérebro para que ele entenda uma coisa que não é outra coisa e que é a mesma coisa? Entenderam? E nós temos ainda, gurias, algumas especiarias, e dentre elas uma muito poderosa que eu costumo usar sempre. Inclusive eu associo aí ao chazinho verde, eu coloco ele também no meu chá verde, que é o gengibre. O gengibre, além de ser termogênico e anti-inflamatório, ele também tira o vício das nossas papilas gustativas, que estão viciadas no sabor doce.
Então veja que interessante, ele vai vir como um termogênico, como um anti-inflamatório e vai vir também tirando esse vício das nossas papilas gustativas, porque ele tem um sabor mais ácido, um sabor mais pro azedinho, não tem nada de doce na saborização do gengibre. Então aquela água saborizada com também algumas rodelinhas de limão, está super valendo com esse gengibre. Fica tudo de bom e você vai com isso vai tendo essas estratégias de inibir nossa vontade maluca de comer doce. Nós ainda teríamos como um super alimento que é a espirulina. A espirulina também é excelente porque ela é rica em fibras, proteínas e também diversas vitaminas e sais minerais que vão dar aí o comando para o nosso cérebro que nosso corpo, as nossas células estão sendo muito bem tratadas. E com isso, sendo muito bem tratadas, sendo muito bem mimadas aí com outras estratégias, por que a gente precisaria de um açúcar para mimar as nossas mitocôndrias? Me diz? Eu posso ser mimada de outras formas que não seja com açúcar. Eu posso mimar as minhas mitocôndrias com outras estratégias que não sejam açúcar. Fora a espirulina, nós temos aqui também, como uma última sugestão para vocês, talvez não seja muito conhecido para todo mundo, mas a gente na culinária funcional usa muito como uma forma de espessante aí nas nossas receitas, que é o agar-agar. E o agar-agar, ele é utilizado inclusive como suplemento. Alguns médicos da medicina integrativa fazem um receituário desse suplemento, do agar-agar, como um suplemento para realmente inibir a vontade de comer doce e inibir também a fome. Porque uma vez que a gente ingere ele, na verdade ele é um suplemento que é extraído de algas marinhas. E no momento que ele é ingerido por nós, ele vai levar água, ele vai formar como se fosse um bolo, como se fosse uma consistência gelatinosa no nosso estômago. Com isso, ele vai, além de saciar, de dar a sensação de saciedade, também vai eliminar a vontade, inibir a vontade de comer doce, também vai ajudar aí no nosso trato intestinal, dando aí a sensação de que muitas pessoas têm dificuldade de ir aos pés, de fazer o intestino funcionar direitinho. Isso também vai ajudar e com isso, para quem principalmente gosta de ter aquela sensação de peso no estômago, para então pensar que está saciado, o agar-agar é bem indicado porque ele vai dar sim essa sensação mais pesada aí no nosso estômago, justamente por formar esse bolo aí no estômago. Quando a gente ingere ele entra em contato com a água que a gente vai tomar ou então que está depositada já no nosso estômago, tá bom? E fora isso, meus amores, a gente precisa lembrar de outras estratégias. Como a gente falou em emocional, como a gente falou em fisiologia e também hormonal, uma das coisas que eu costumo muito brincar, inclusive com quem está perto de mim, é que eu não deixo o inimigo ficar perto de mim. O que eu quero dizer com isso? Se eu sei que a qualquer momento eu posso ter essa vontade maluca aí de comer doce por conta dessa bagunça hormonal que está no meu corpo, ou então até mesmo emocional, eu não vou deixar aquele chocolate exposto ali numa geladeira ou então no meu criado mudo. Me diz aí, quem nunca não deixou ali aquele chocolatinho no criado mudo pensando assim, eu não vou comer esse chocolate, mas para alguma emergência eu preciso ter ele aqui. Gente, isso é a mesma coisa que a gente deixar o inimigo do lado da gente. Porque sobre qualquer pressão, qualquer emoção que vier, ele está ali prontinho para me socorrer. Não, ele está ali prontinho para vir para me trazer para um ciclo que pode ser um ciclo da destruição, porque uma coisa vai levar a outra. Se eu consumir aquele chocolate que está ali, eu vou ter mais vontade de comer carboidrato, mais vontade de comer mais doce, e isso vai se transformar num ciclo. O ciclo da destruição. Destruição do meu sistema metabólico, a destruição do meu sistema emocional, mais ainda porque cada vez eu vou querer mais e eu não vou entender por que isso está acontecendo. Então essa dica é muito preciosa. Não deixe o inimigo perto de você. Também não deixe alguém deixar isso perto de você. Porque vai ter aquele familiar que vai ter esse docinho por perto ali para alguma estratégia. Então comece conversando com eles e falando assim, olha, pode consumir, mas não traz para dentro de casa, deixa longe, porque eu não posso ver isso e daqui a pouco me colocar numa situação de círculo da destruição, simplesmente pela colaboração de alguém que me ama, que está perto de mim. Fechou? Então essa estratégia de não deixar o inimigo perto é excelente, para mim funciona muito bem e dessa forma eu vou aí evitando de comer tanto doce e vou também mantendo a minha silhueta conforme eu quero e conforme eu gosto. Né, gurias? Porque se tem uma coisa que a gente não quer na menopausa é engordar, é acumular gordura localizada na nossa barriga, no nosso abdômen e com isso gerar inflamação. Uma última dica que eu quero deixar para vocês, resumo disso tudo que a gente conversou aqui, é que o simples aumento da proteína
aumentando o teu aporte proteico durante o teu dia, vai inibir sim a vontade de comer doce. Então, no lugar de um monte de carboidrato que vai me levar a mais vontade de carboidrato, que vai me levar a mais vontade de doce, eu posso aumentar o meu aporte de proteína, consumir ela da forma adequada e com isso eliminar sim essa vontade de doce, porque eu vou estar mais tempo saciada. A outra dica que eu quero deixar para vocês é que também é um resuminho disso tudo, é que o simples aumento das boas gorduras, as gorduras que estão no abacate, que está no azeite de oliva, que está também aí nas castanhas, nas oleaginosas, também vai ajudar a me dar mais saciedade, porque se aumentar o meu aporte de boas gorduras e diminuir os carboidratos, eu também vou me sentir mais saciada, com energia do mesmo jeito ou até melhor, e vou diminuir realmente aquela vontade de comer doce. Então, minhas formiguinhas de plantão que estão por aqui, a grande estratégia é a gente unir o que a gente sabe sobre os alimentos e sobre o que a gente conhece da gente mesmo. Eu me conheço, eu sei que o doce pode mexer comigo agora nessa fase da vida. Então eu posso usar essas artimanhas aí para mandar comunicação para minha mente que quem manda aqui nesse recinto que está aqui é o meu espírito, é a minha mente divina. Valeu, minhas divas! E agora, antes de sair daqui, compartilha com alguma amiga e deixa também teu comentário aqui, ok? Beijo!